Fala, especialista! Vamos falar agora do próximo conceito. Como que funcionam os algoritmos das livrarias online? O algoritmo nada mais é do que uma equação, uma receita que o algoritmo usa para poder entender o sistema. Quando um botão é clicado, começa uma ação para resolver aquele problema ou aquela ação que foi gerada através daquela intenção, né, de gerar. Então, quando você clica num botão, ele vai acionar um sistema ou diversos sistemas para poder solucionar esse problema. No caso dos algoritmos das livrarias, quando você clica um botão, ele vai poder ou ordenar os livros da especialidade que você pesquisou, ou fazer uma busca pelas descrições das palavras-chave que você solicitou. E aí, quando a gente fala de algoritmos de busca, sistemas de busca, tem uma frase que ela é icônica, que está na internet, que diz que o melhor lugar para esconder um corpo é na segunda página do Google. Porque ninguém pesquisa a segunda página, todo mundo quer saber logo na primeira página, clica e já vai para o seu destino. E aí você precisa entender como que funcionam esses algoritmos para poder sempre estar muito bem ranqueado na primeira página. E é exatamente por esse motivo que é muito importante você saber todo o sistema de SEO. Por quê? O que o algoritmo vai fazer? Ele vai listar quais são os mais buscados da sua pesquisa e ainda ele vai te mandar conteúdos relevantes a respeito daquela sua busca. E a partir disso, eles vão definir um ranking daqueles que são mais buscados, aqueles títulos que são mais buscados e que é mais interessante para o leitor, porque para o site de busca, o mais interessante é que aquela pessoa que comprou, ela não precisou pesquisar muito. Se o site de busca conseguir identificar exatamente o que a pessoa quer e entregar para ela, quer dizer que é bom. Por isso que se o título ele tiver várias conversões de venda, ele sempre vai continuar entregando. E aí, a aula anterior, que foi sobre metadados, ela vai sendo essencial para essa aula de agora. Por quê? Porque é através dos metadados que os sites de busca vão fazer essas buscas. Então, você precisa cadastrar o seu material muito bem cadastrado, utilizar demais de palavra-chave para que esse sistema de busca consiga encontrar o seu produto. Assim como numa receita ou numa equação que você tem um valor para cada tipo de elemento, o metadado funciona da mesma maneira. Por exemplo, se você vai fazer um bolo, você tem uma quantidade exata de ovos, farinha, leite. Mesma coisa se você for fazer uma equação. Você vai ter um número, uma letra e cada um deles vai ter um valor específico. O metadado é a mesma coisa. Você tem uma quantidade exata de cada dado e de cada metadado para conseguir juntar todo esse sistema para que o sistema de busca consiga fazer uma comunicação. E aí o que é difícil de entender é que cada sistema ele pode ter uma receita diferente para a mesma ação. Por exemplo, a Amazon ela vai ter um sistema de busca diferente do Submarino, por exemplo. Então você tem que entender os dois sistemas de busca para poder direcionar o metadado da melhor maneira para aquele algoritmo. É exatamente a mesma coisa nas redes sociais. O TikTok ele tem uma leitura diferente do Instagram, que tem uma leitura diferente do LinkedIn, que tem uma leitura diferente do Facebook. A mesma coisa acontece nos metadados das livrarias digitais. E aí, se o seu livro está sendo buscado no marketplace da Americanas, por exemplo, no marketplace da Amazon, eles vão ser ranqueados de maneira diferente. Por exemplo, a Amazon ela leva muito em consideração as avaliações que os seus clientes, seus leitores fazem. Então, aqueles que têm melhores avaliações, eles vão ser listados primeiros. Diferente da Americanas, que é mais voltado já para o número de vendas. Então, você acaba tendo resultados diferentes em cada tipo de marketplace. E aí, eu vou separar uma aula específica só para falar dessa parte de comentários e avaliações, porque isso é muito importante, tanto para a sua prova social, quanto para que você consiga a comunicação boa desses marketplaces, né? Principalmente ali da Amazon. E o que a gente precisa entender sobre os algoritmos, eles são mantidos em segredos por esse marketplace. Por quê? Por causa da concorrência. E eles mudam constantemente. Por quê? Por causa do avanço da tecnologia e, às vezes, a estratégia que cada um está utilizando são estratégias diferentes. Então, eles acabam modificando por causa disso. E aí você tem que ficar atento nas modificações para poder dançar conforme a música. Exatamente da mesma maneira que acontece nas redes sociais. Quando você vê que o Instagram está impulsionando mais reels, então ele quer que você produza mais reels para poder aumentar o seu alcance. E aí, se você ficar colocando carrossel, não vai adiantar. Então, você tem que colocar
dançar conforme a música, e daí você vai conseguir ser mais visto. E aí eu mostrar aqui a receita de bolo de cada um dos algoritmos é praticamente impossível, não tem como. Vai demorar muito tempo e eu não vou conseguir fazer isso de uma maneira de qualidade. Mas eu vou listar aqui quais são os principais. E aí o que eu preciso entender? Que tem alguns fatores que eu consigo interferir, e tem fatores que eu não consigo interferir, não adianta. E aí o fator principal ali, que eu já fiz uma aula específica sobre isso, é a descrição do livro. A descrição do seu livro é muito importante para você conseguir mandar esses metadados, que são as palavras-chave que vai fazer com que o sistema de busca encontre o seu livro. E aí a linguagem que você tem que utilizar na descrição é uma linguagem que ela seja comum ao leitor. Então você tem que entender a visão do leitor e daquela pessoa que não leu o seu livro ainda. Não adianta você usar jargões técnicos ou jargões que estão dentro do livro, sendo que a pessoa não passou por essa experiência ainda. Então você não vai conseguir conectar. E aí já vai para o próximo metadado, que é o quê? Palavra-chave. Você utilizar de palavras estratégicas para poder fazer essa conexão com o sistema de busca. E quando falamos em palavra-chave, ela tem que ser abrangente o bastante para poder buscar o seu leitor ideal e específico o bastante para poder diferenciar você dos outros autores que também publicam sobre o mesmo tema. E é por isso que você tem que separar entre 5 e 10 palavras-chave para poder alcançar todo esse contexto. Uma das questões mais importantes para todo o processo de marketing são as provas sociais. Então, as avaliações dos leitores, os comentários, você tem que trabalhar muito em cima, tem que incentivar, né, o que a gente chama de call to action, a ação, a chamada para ação, para que as pessoas façam esses comentários e através desses comentários você consegue fazer muita comunicação, tanto nas redes sociais quanto no marketplace. E tem marketplace que utiliza demais dessa avaliação positiva dos seus leitores, dos seus clientes. E aí tem uma outra sacada agora que é animal. É a categoria do livro. Você pegar um marketplace, por exemplo, como o da Amazon. A Amazon ela tem várias categorias e várias subcategorias. Se você encontrar uma categoria que tem poucas publicações, você consegue ser o top 1 daquela categoria. E isso é muito bom, porque você vai ficar sempre em destaque quando as pessoas buscarem naquela categoria, e isso vai fazer com que você aumente o seu brand. Então você saber utilizar a categoria específica e correta vai fazer com que aumente a sua marca. Uma boa dica para você é navegar bastante ali na Amazon e entre as categorias e as subcategorias e ver quais são as categorias que os seus concorrentes estão utilizando. E aí você consegue ter um parâmetro mais ou menos de como você consegue se posicionar. O próximo dado muito importante é a relevância do autor. O algoritmo ele sempre vai levar em consideração quanto mais relevante for o autor. E aí agora eu vou colocar uma pulga atrás da sua orelha. Porque se você lançar um primeiro livro que ele não foi bem, o que pode acontecer? O algoritmo vai conectar e ele vai entender que os lançamentos não são tão bons, então ele não vai entregar. E o oposto também se aplica. Se você fizer um lançamento que é muito bom, ele também vai distribuir mais os seus outros lançamentos. E é por isso que eu tenho que entender que o sistema de todas as livrarias, eles vão estar atrelados ao seu nome. Então, por mais que você entre com um outro nome, vai ter essa conexão, essa comunicação com o seu nome, com o seu CPF. Exatamente como acontece lá no Meta Ads do Face. Você pode criar várias contas, mas em algum momento o algoritmo entende que é você que está operando. E aí a gente entra em outro metadado, que são os cliques. E aí é muito importante, porque o algoritmo ele vai mostrar diversas vezes para muitas pessoas o seu produto. E aí ele vai contar quantos cliques o seu produto teve. E se o produto tiver poucos cliques, ele vai começar a mostrar menos e mostrar outros para que veja quais as pessoas clicam mais. Porque esse CTR, que é o código, né, o metadado, para entender quantos cliques está tendo, é muito importante para a leitura do algoritmo. E é justamente por isso que quando você vai fazer a descrição e colocar as palavras-chave, você tem que colocar aquelas palavras que estão diretamente relacionadas com a sua persona. Porque se você aparecer para pessoas que não têm interesse no seu material, vai influenciar nesse KPIs, né, que é esse número que é muito importante. Imagina, você vai aparecer para pessoas que não têm interesse nenhum sobre aquele produto. E aí o algoritmo vai entender que não é relevante o seu produto. E se você aparecer apenas para as pessoas que gostam daquele tipo de assunto, praticamente todas as pessoas que vão encontrar o seu livro vão clicar. E aí isso é muito importante para o algoritmo. E daí o algoritmo vai ficar jogando cada vez mais você para esse público de interesse. Ou, se ele não clicar, aí ele vai ficar jogando cada vez menos. Então, essa
entender esse jogo de palavras, essa sistematização do algoritmo faz total diferença para a distribuição do teu conteúdo, porque os marketplaces, os algoritmos dos marketplaces, eles querem que a pessoa que está buscando lá, ela tenha o problema dela resolvido e ela vai resolver o problema com o seu produto. Então, quanto mais assertivo for, é melhor para todo mundo. É melhor para você, é melhor para a pessoa que está comprando e é melhor para o algoritmo. E é exatamente por esse motivo que você tem que deixar o metadado muito bem alinhado para que quanto mais pessoas olharem e clicarem no seu produto, vai ser melhor para todo o sistema. Tanto para a pessoa que está com um problema que ela quer resolver, para você que vai vender mais e para o algoritmo da plataforma que ele vai estar entregando exatamente o que a pessoa precisa. E é exatamente por isso que funciona esse sistema. Ele é um sistema muito inteligente. A partir do momento que você entende o funcionamento dele, você consegue jogar conforme a regra do jogo. A próxima aula a gente vai falar sobre como entrar nas listas dos mais vendidos, beleza? Te encontro lá, valeu!